Nesta série de vídeos, trazemos um pouco do planetário para você, mostrando o que observar no céu em alguma data interessante. Mas além disto, falamos também sobre a vida das estrelas, de acordo com a teoria da evolução estelar. A pergunta do vídeo de hoje é: todas as estrelas que vemos no céu estão na fase estável? Este é o céu do dia 11 de dezembro de 1863, às 21 horas em São Paulo. Vemos aqui as constelações de primavera, como Pégaso, dando lugar às constelações de verão, como Órion e Touro. Vamos agora viajar até Dover, nos Estados Unidos, e apreciar o céu do dia e local de nascimento de Annie Jump Cannon, da qual falaremos mais para frente neste vídeo. Percebam como algumas estrelas do hemisfério sul celeste desaparecem à medida em que caminhamos para o norte. Por outro lado, outras estrelas que não vemos aqui no sul aparecem lá no céu do norte. Este é um dos argumentos que os nossos antepassados usaram para mostrar a esfericidade da Terra. Isaac Newton foi quem percebeu que quando a luz branca passa por um prisma, ela se decompõe em cores. A esse conjunto de cores ele chamou espectro. Em 1800, William Herschel, por acaso, percebeu que existia luz além do vermelho, o infravermelho. No ano seguinte, Johann Wilhelm Ritter percebeu que existia luz invisível também além do violeta, o ultravioleta. Em meados do século XIX, com a unificação de eletricidade e magnetismo, passamos a chamar de espectro eletromagnético, e ele é caracterizado por dois parâmetros: comprimento de onda e frequência. Agora, ele é muito maior, vai lá dos raios gama até as ondas rádio. Ainda no início do século XIX, percebeu-se que quando a luz do Sol passava por uma fenda muito estreita, o espectro produzido tinha linhas escuras em diversos comprimentos de onda. Na mesma época, percebeu-se que gases aquecidos também produziam espectros, mas com linhas brilhantes. O interessante é que cada gás produzia um conjunto específico de linhas brilhantes, dependendo do gás, de acordo com o elemento químico do qual era constituído. Juntando as informações, perceberam que as linhas brilhantes produzidas pelos gases das lâmpadas coincidiam com as linhas escuras do espectro do Sol. E foi assim que se entendeu do que o Sol era feito. Os átomos em sua atmosfera absorvem os comprimentos de onda característicos, produzindo as linhas escuras. E essa descoberta estendeu-se para todas as outras estrelas. Comparando as linhas espectrais dos elementos químicos às de uma estrela, é possível identificar a composição dela. Durante o século XIX, não se fazia a menor ideia de como as linhas espectrais eram produzidas, mas a existência delas era uma informação muito interessante para ser deixada de lado. Aí foi uma corrida para identificar linhas espectrais do maior número possível de estrelas. No final do século XIX, muitos espectros haviam sido analisados e foi possível agrupá-los de acordo com suas características e criar classes espectrais. Edward Pickering, na época diretor do Harvard College Observatory, se propôs a classificar milhares de estrelas. Suas assistentes Williamina Fleming e Antônia Maury propuseram uma primeira classificação espectral levando em conta a intensidade das linhas de hidrogênio. Os espectros com linhas de hidrogênio mais intensas receberam a classificação A e os com linhas mais fracas, P. Uma das assistentes de Pickering, Annie Jump Cannon, conseguia identificar os espectros com muita facilidade. Ela ordenou os espectros de uma forma que simplificou a classificação, suprimindo algumas letras, e no fim das contas, a ordem que ela colocou tinha uma relação com a temperatura da estrela. Aí bagunçou as letras e em ordem decrescente de temperatura ficou O, B, A, F, G, K, M.
E essa classificação é usada até hoje. Estrelas têm tamanhos diferentes. Quanto maior for a estrela, mais luminosa ela é. Ou, para usar um termo da física, mais potente ela é. Só para esclarecer, luminosidade é a potência da estrela. Aquelas muito brilhantes foram classificadas como supergigantes brilhantes, ou classe de luminosidade 1A. Um pouco menos luminosas são classificadas como 1B, são as supergigantes. E assim vai. A partir daí, em ordem decrescente de luminosidade, vêm as estrelas gigantes brilhantes, classe 2, as estrelas gigantes, classe 3, as estrelas subgigantes, classe 4 e a classe 5 que eu vou falar daqui a pouco. Colocando as estrelas em um gráfico, sendo o eixo horizontal em ordem decrescente de temperatura e o eixo vertical em ordem crescente de luminosidade, percebeu-se que a maior parte delas caía em uma determinada região. Essa região foi chamada de sequência principal e as estrelas que estão lá são de classe de luminosidade 5. Aquela classe que citei há pouco. Nessa região, as estrelas mais quentes são também mais luminosas. Outras estrelas em menor quantidade encontram-se fora da sequência principal. Interessante que, independentemente, Einar Hertzsprung e Henry Russell colocaram as estrelas nesse gráfico e por isso ele ficou conhecido como diagrama HR. O diagrama HR é fundamental na astronomia. Qualquer astrônomo se entende bem com ele porque ele mostra o estágio evolutivo das estrelas. As estrelas grandes, luminosas e quentes ficam no canto superior esquerdo do diagrama HR. Essas estrelas são azuis. As estrelas pequenas, pouco luminosas e frias ficam no canto inferior direito. Essas estrelas são vermelhas. Mas tem umas estrelas que são bem frias e luminosas. Essas estão fora da sequência principal. E tem umas aqui nesta região que são quentes, mas pouco luminosas e também estão fora da sequência principal. Bom, lembram que no vídeo anterior falamos que o Sol está numa fase estável e que nessa fase está acontecendo a fusão de hidrogênio? Pois bem, não apenas o Sol, mas todas as estrelas passam a maior parte da sua vida nessa fase estável e por isso a probabilidade de encontrá-las nessa condição é maior. A protoestrela passa a ser estrela quando começa a fusão de hidrogênio em seu centro. E é exatamente nesse momento que a estrela entra na sequência principal. Portanto, a característica fundamental da sequência principal é a fusão de hidrogênio em seu centro. A estrutura da estrela nessa fase é um envoltório enorme, basicamente de hidrogênio, e um núcleo bem pequeno, e é apenas nesse núcleo que ocorre a fusão de hidrogênio. Vamos agora encontrar no diagrama HR algumas estrelas que já conhecemos de observações do céu noturno. Veremos o céu do dia 23 para 24 de março de 2021 aqui em São Paulo. Capela da constelação de Auriga, saindo da sequência principal. Aldebaran do Touro e Betelgeuse do Órion, ambas fora da sequência principal. Rigel, Três Marias, Canopus da Carina, Sírios do Cão Maior, os Gêmeos Castor e Pollux, Próxion do Cão Menor, Régulus do Leão, a Crux do Cruzeiro do Sul, Alfa Centauri, Próxima Centauri, Spica da Virgem, Arcturus do Boieiro, Antares do Escorpião, ambas fora da sequência principal. Vega da Lira, Altair da Águia, Deneb do Cisne e aqui fica o Sol. Respondendo à pergunta do vídeo anterior, nem todas as estrelas que vemos no céu estão nessa fase estável, ou seja, nem todas estão na sequência principal. Mas espera aí,
Eu falei que as estrelas grandes, luminosas e quentes de sequência principal são azuis e as pequenas, pouco luminosas e frias são vermelhas. Mas o azul não está associado ao frio e o vermelho ao quente? Então por que as quentes são azuis e as frias são vermelhas? Tá certo isso? E por que elas têm cores diferentes? Essas são as perguntas do próximo vídeo. Até lá!